Livro de Números, capítulo 13. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, a palavra que é inspirada. Nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Sussi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Só até aqui, meus amados irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, amado Deus, nós estamos na dependência, Senhor, do Senhor, do Teu Santo Espírito, do Teu Filho, para compreendermos a Tua palavra, para sermos edificados, ó bondoso, maravilhoso Deus. Senhor, fale conosco, Deus, nós queremos aprender a Tua palavra, queremos sair daqui edificados, e pedimos isso em nome de Jesus, na confiança de Jesus, e para a Tua glória, pela mediação de Jesus. Amém. Meus irmãos, William James Sidis é frequentemente lembrado como uma das pessoas mais inteligentes da história. Nascido em 1898 nos Estados Unidos, William era um prodígio. Quando ele tinha apenas 1 ano e meio de idade, ele já lia o jornal New York Times. Aos 3 anos, o seu pai o ensinou a ler o alfabeto grego, e ele prontamente começou a ler as obras de Homero, em grego. E também ele passou a ler as obras de Homero em latim. Aos 6 anos, ele falava 7 línguas fluentemente. Aos 8 anos, ele passou no exame da MIT, uma das universidades mais renomadas e difíceis de entrar nos Estados Unidos. Aos 9, ele passou no processo para entrar em Harvard, uma universidade super famosa, mas como ele tinha pouca idade, ele só tinha 9 anos, então esperaram até ele completar os seus 11 anos, mas ele entrou nessa faculdade, e ele se formou com 16 anos. E nesse momento, nesse período, ele já lecionava em meio período. O seu QI estava entre 250 a 300. Detalhe, Albert Einstein tinha apenas 200 pontos no seu teste de QI. Mas esse homem, de 250 a 300. Apesar de tanta inteligência, eu posso assegurar, meus amados irmãos, que a maioria de vocês nunca ouviu falar de William James Sidis. Isso é intrigante. Com tanta inteligência, a maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre ele. Totalmente desconhecido, mas tão brilhante, meus amados irmãos, ao ponto dele dominar um idioma em apenas 24 horas. Ele morreu em 1944 com 46 anos. Pode ser que você se pergunte assim: pastor, ele estava fazendo o que nesse período? Como é que foi o término das pessoas que começaram bem, mas que terminaram mal? Eles andaram, meus amados irmãos, por vista e não por fé.
que é o que a Bíblia manda nós andarmos. A Bíblia manda a gente andar por fé, confiando nas promessas, na presença e no poder do Senhor. Mas não foi isso que o povo de Israel vivenciou. Números 13, meus amados irmãos, nos mostra o povo de Israel às portas da terra de Canaã. Foi isso que eu acabei de falar. Eles estavam às portas. Pastor, já tinha 1 ano que eles tinham saído do Egito. Eles passaram pelo deserto e agora estavam às portas. É mais ou menos como nós aqui. Nós temos um objetivo, se for da vontade do Senhor, de nós entrarmos no noroeste. E a gente pode ver o noroeste daqui, mas nós não entramos ainda. E eles estavam às portas. Às portas, meus amados irmãos da terra prometida. Eles saíram do Egito, eles saíram da escravidão, eles foram libertos pela poderosa mão do nosso Senhor. Eles foram alimentados no deserto com o maná do Senhor. Eles tiveram experiências profundas, teofânicas, da parte de Deus. Durante a noite, Deus guiava aquele povo através de uma coluna de fogo. E durante o dia, através de uma coluna de nuvem, a nuvem estava guiando aquele povo, era a presença de Deus. Eles viram coisas maravilhosas. E agora, meus amados irmãos, eles chegaram às portas da terra prometida. Só bastava entrar. Só bastavam, vamos usar o termo, tomar posse das promessas de Deus. Mas diz a palavra do Senhor que homens dentro do povo de Israel pediram para Moisés que ele mandasse espias para dentro da terra. E que trouxesse um relatório sobre como que essa terra é. A terra é frutífera ou a terra é estéril? Como são os povos que lá estão? Eles são fortes? Eles são fracos? Eles são poucos? Ou eles são muitos? Eles são abrangentes? Como que é? E eles foram. E eles viram, e eles trouxeram um relatório. Mas o relatório que eles trouxeram foi um relatório incrédulo, pessimista. Eles se basearam, meus amados irmãos, naquilo que eles estavam vendo, nas circunstâncias, e não na palavra do Senhor, e não na promessa de Deus que ele já tinha feito lá para Abraão. Deus já tinha falado para Abraão, olha, a tua descendência vai entrar nesta terra. Deus já tinha dado até os nomes de quem estava nessa terra. Então, eles já tinham detalhes, mas eles acharam que era melhor olhar. E eles trouxeram um relatório pessimista. Olhe para o versículo 27, do capítulo de número 13. Vejam o relatório que eles trazem. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Agora, olhem para o versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Esse foi o relatório que eles trouxeram. Eles viram que de fato tinha gigantes. Eles viram que a terra era boa. Eles viram que a situação era difícil. Mas só que Deus já tinha prometido: vocês vão entrar. E eles confiaram no que eles estavam vendo. E não confiaram na palavra do Senhor. Agora, vejam o que Deus fez em relação a esse relatório. Olhe para o capítulo 14, versículo 31, até o versículo de número 33. Diante deste relatório, vejam a reação de Deus. Mas os vossos filhos, de que dizeis:
por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Vossos filhos serão pastores desse deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Tão perto de entrar na terra prometida. Estavam vendo a terra prometida. E Deus falou, agora vocês vão voltar. Vocês vão ficar 40 anos vagando pelo deserto. Aqueles que vocês falaram, os nossos filhos serão presas nesta terra pelos gigantes, esses vão entrar. E vocês, os mais velhos, vocês vão morrer durante esse período de peregrinação de 40 anos. Meus irmãos, começaram bem, mas terminaram mal. Começaram bem, mas terminaram mal. Nós vamos ver essa história, e eu quero focar em um personagem. Dois personagens são cruciais aqui, Josué e Caleb. Mas eu quero me ater a um personagem que é Caleb. E nós vamos ver, através dessa história maior, dessa incredulidade, 3 momentos da vida de Caleb. Primeiro, Caleb confiou na presença de Deus. Segundo, Caleb confiou nas promessas de Deus. Terceiro, Caleb confiou no poder de Deus. Em meio a essa circunstância, Caleb confiou na presença de Deus, Caleb confiou nas promessas de Deus, Caleb confiou no poder de Deus. Então, em primeiro lugar, Caleb confiou na presença de Deus. Olhe para o versículo de número 1. Vamos entender essa história. O texto começa assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem. Eles deveriam fazer esse trabalho de espia, quase que um trabalho de um agente secreto em uma terra. Eles deveriam entrar e falar: olha, a terra é boa, a terra tem frutos, a terra tem povos, eles são fracos ou eles são fortes, a terra é frutífera ou a terra é estéril. Então, eles deveriam fazer isso. Eles chegam às portas da terra de Canaã, prestes a entrar, e segundo o texto bíblico, diz que Deus mandou Moisés enviar espias à terra. Em princípio, isso parece uma coisa boa. É uma estratégia militar. Antes de entrarmos, vamos ver quem são as pessoas, como que é essa terra, para que a gente faça um plano e entre com segurança. E se nós olharmos o texto diz que foi o próprio Deus, não é isso que está dizendo aí, o versículo 1? O próprio Deus que falou para Moisés. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Bem, tudo tranquilo, uma boa estratégia, um bom pedido, e o pedido vem do soberano Deus, então eles deveriam entrar. Só que, se nós formos, e eu quero convidá-los a fazerem isso, ao livro de Deuteronômio, no capítulo 1, no versículo de número 19, nós vamos ver que, na verdade, meus irmãos, quem mandou ou quem pediu que espias entrassem dentro daquela terra não foi Deus, mas foi o povo. Foi o povo que pediu para Moisés que enviasse espias naquela terra. Olhe para Deuteronômio capítulo 1, versículo de número 19, que diz assim: então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus,
como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse, tendo chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá, eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti, sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas e não te assuste. Preste atenção agora no versículo 22. Então, todos vós chegastes a mim e disseste, mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. Então, o texto de Deuteronômio está nos mostrando que quem pediu para enviar espias não foi Deus, como diz Números, mas foi o povo, como diz Deuteronômio. E Números e Deuteronômio foi escrito pelo mesmo autor, Moisés. Como resolvermos isso? Como resolvermos essa aparente contradição ou paradoxo? Foi Deus quem mandou ou foi o povo? Há um comentarista chamado Ronald Allen, comentarista da famosa série The Expository Bible Commentary, que é uma série muito famosa. Ele diz que provavelmente Deuteronômio capítulo 1, versículo 21 a 23, está apresentando a história dentro da perspectiva do povo. E Números capítulo 1 está apresentando a história dentro da perspectiva de Deus. Dentro da perspectiva de Deus, Deus é aquele que conduz a história e nenhuma coisa pode acontecer sem a permissão, sem o decreto, sem a providência dele. Mas só que Deuteronômio está apresentando a história como ela é da perspectiva dos homens. Foram os homens que fizeram aquilo. Isso aqui, meus amados irmãos, teologicamente, é o que nós chamamos de concursos. O que é um concursos dentro da teologia? É a participação divina em todos os acontecimentos em cooperação com as causas secundárias. Deus é o agente primário. Os homens, os anjos, os animais, a natureza são as causas secundárias. E Deus, para cumprir os seus desígnios, os seus propósitos, Ele usa as causas secundárias. Então, nada que aconteça nesse mundo acontece sem o aval de Deus. Então, quem foi que fez o pedido incrédulo para olhar a terra? Os homens, mas com permissão de quem? De Deus. Por isso que Números está colocando na perspectiva de Deus. E Deuteronômio está colocando na perspectiva humana. É o que a confissão de fé, no capítulo 5, diz, quando fala sobre a providência. Ela diz que Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, todas as coisas, elas são guiadas e governadas por Deus. Não há nada que aconteça fora do controle do Senhor. Mas eu pergunto, meus irmãos, já que Números está mostrando dentro da perspectiva divina e Deuteronômio dentro da perspectiva humana, vamos pensar na perspectiva humana. Qual é a lógica de espiar uma terra que Deus já tinha espiado? Qual é a lógica de fazer um relatório sobre uma terra se Deus já tinha prometido que daria aquela terra para eles? Qual é a lógica disso? Eu respondo, não tem lógica, isso é incredulidade. Isso é duvidar da palavra do Senhor, é duvidar das promessas de Deus. Era isso que o povo de Israel estava fazendo ao entrar na terra e trazer um relatório. Deus não já tinha falado que daria terra? Deus não já havia dito quem eram as pessoas que estavam lá? Então, para que um relatório? Por isso que o autor puritano Matthew Henry, ele diz assim, é um absurdo da parte deles mandar espiar uma terra que o próprio Deus já havia espiado, que o próprio Deus já havia visto. Meus irmãos, eles não confiaram na promessa de Deus. Eles não confiaram na palavra de Deus. E aí vem o versículo 3. Olhem para o versículo 3 de Números 13. Agora,
o que Deus faz? Ele vai então enviar, ele vai permitir que seja enviado os espias àquela terra. Olhe para o verso 3. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Isacu; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Sussi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setu, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filhos de Vofsi; da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Desses 12 espias que foram enviados a pedido dos homens incrédulos, só dois vão entrar na terra, que é Josué e Calebe. Os outros 10, todos eles vão perecer ao longo da caminhada no deserto durante 40 anos. Agora, vamos olhar a atitude de Calebe. Lembra que, em primeiro lugar, eu falei que Calebe, ele confiou na presença de Deus. Olhe para o versículo 30. Olha o que Calebe fala. A gente tem ali um relatório pessimista. A gente tem ali um relatório incrédulo. O povo se apegado a quem estava na terra. E Calebe então diz no versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Agora, vá lá para o capítulo 14, versículo de número 9. O mesmo Calebe, ele diz: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Meus irmãos, 2 vezes Calebe exorta o povo de Israel a não temer o que eles estavam vendo, porque ele acreditava que Deus estava com eles, ele acreditava na presença do Senhor, mas o povo, meus irmãos, não ouviu a Calebe. O povo não ouviu. E essa é a mesma exortação que cabe a todos nós nesta geração, no século 21, a igreja do Senhor que está hoje. A mesma exortação, a mesma ponderação, a mesma reflexão para nós é: não sejam rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra. Acreditem na presença do Senhor, o Senhor é conosco, não temais. Meus irmãos, nós temos hoje não inimigos como eles tinham, inimigos físicos, mas nós temos o inimigo do nosso coração, que é o nosso pecado. Nós temos o mundo, nós temos o diabo. E qual é a orientação de Deus para o seu povo? Não temais. Confiem na minha presença. Hebreus capítulo 13, versículo de número 5 diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A orientação, a exortação, o consolo, o conforto para o povo de Deus é: eu nunca abandonarei vocês, eu estarei com vocês. Não foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou registrado para nós através de Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20. Vejam que ele mostra ali, meus irmãos, a peregrinação do povo de Deus, o nosso percurso aqui. Ele diz: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Esse ide é indo, no caminho, na caminhada. O que vocês vão fazer? Vocês vão batizar.
Vocês vão fazer discípulos, vocês vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês vão ensiná-los a guardar todas as coisas, e aí vem a promessa: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação da terra. Assim como Caleb, levantado pelo Espírito de Deus, ele confiava na presença de Deus em um dado momento da sua vida, nós também somos chamados a confiarmos na presença de Deus na nossa peregrinação. Então esse é o primeiro ponto. Caleb confiou na presença de Deus. Mas o segundo ponto, meus irmãos, e é um segundo momento da vida de Caleb, é que Caleb confiou nas promessas de Deus. Caleb confiou. Meus irmãos, reflitam junto comigo. O povo chegou às portas da terra, trouxeram um relatório incrédulo. Deus puniu, eles tiveram que voltar. Quantos anos eles ficaram rodeando e peregrinando pela terra? 40 anos. Irmãos, 40 anos. E durante esses 40 anos, Caleb, ele viu muita coisa. Caleb, de certo, que deve ter visto ali os seus pais morrendo, os seus primos, seus tios, seus irmãos, seus amigos, seus vizinhos. E ele ia vendo uma raça de incrédulos morrendo por causa da ira de Deus, do juízo do Senhor. E o que aquele homem poderia fazer? Se coloque no lugar dele. Será que você ainda manteria a fé no Senhor durante essa peregrinação de 40 anos? Meus irmãos, 40 anos não são 40 dias, são 40 anos, 4 décadas. É muita coisa. Aqueles pequenos cresceram, aqueles mais velhos morreram, e o Caleb estava bem mais velho, e ele estava vendo tudo aquilo, fulano morrendo. De certo que Caleb estava presenciando a rebeldia, a ira, porque aqueles que não entraram na terra prometida, meus irmãos, eu imagino muito deles revoltados, se levantando contra Deus, ou então desconsolados, apavorados, porque estavam vendo cada vez mais distantes da terra prometida, e Caleb estava vendo tudo aquilo. Mas qual foi a atitude de Caleb? Caleb confiou nas promessas de Deus. Sabe por que eu posso dizer que Caleb confiou nas promessas de Deus? Porque nós não temos nenhum registro de revolta, de indignação de Caleb. Nós não temos. Então, o que faz a gente pressupor que Caleb, nesse período de 40 anos, ele estava confiante nas promessas de Deus, vendo um morrendo, vendo o outro se indignando, vendo as coisas todas bagunçadas, mas eu confio no Senhor, eu confio nas promessas de Deus. E assim, meus amados e queridos irmãos, também deve ser na minha e na sua vida. Nós estamos em uma peregrinação, e a nossa passagem aqui nessa terra, ela não é tão fácil, vocês sabem disso. Tem momentos difíceis, tem a noite escura da alma, como o apóstolo Paulo diz, o chamado dia mau. Tem o momento de solidão, tem um momento de depressão, tem um momento de luta, tem um momento que as portas se fecham, tem um momento que você não está vendo nada acontecer, e o que você tem que fazer? Você tem que crer nas promessas de Deus, você tem que crer que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você tem que crer, meus amados irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como diz Romanos 8, 28. Ou seja, se eu estou passando por uma luta, aquilo ali não é para me paralisar, porque há promessas de que eu vou para o céu, há promessas de que eu vou para a glória, há promessas de que eu estarei com o povo do Senhor, vivendo na eternidade com Ele. Então esta luta não pode fazer com que eu pare. Eu tenho que crer como Caleb nas promessas de Deus, ainda que tudo esteja difícil. Ainda que tudo esteja difícil. Nós cantamos aqui há pouco sobre as circunstâncias. A gente não fica olhando para as circunstâncias, não. Não foi o que nós cantamos aqui?
Nós não vivemos por aquilo que está diante dos nossos olhos, meus irmãos. Abram as Sagradas Escrituras em Romanos 8, versículo 38. Veja o que o apóstolo Paulo diz, e eu acredito que esta convicção de Paulo também deveria ser a nossa. Romanos 8, 38, ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, ele está dizendo que nada, absolutamente nada vai poder nos separar do pacto que Deus fez, do amor que Deus fez, do pacto de Deus com o Filho no qual nós estamos incluídos. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Se eu pudesse chacoalhar a tua alma neste momento, eu o faria, mas eu creio que quem pode fazer isso é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está falando conosco nesta manhã: não vivam por aquilo que vocês estão vendo, não vivam atemorizados pelos gigantes, pelos problemas, pelas lutas. Jesus Cristo falou: no mundo tereis aflição, mas ele também disse: tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, hajam como Caleb. Caleb, ele confiou nas promessas de Deus. Mas em terceiro e último lugar, Caleb, ele confiou no poder de Deus. Caleb confiou na presença de Deus, Caleb confiou nas promessas de Deus, e Caleb confiou no poder de Deus. Como que esse homem terminou? A gente tem um momento da vida dele, ele com 40 anos. A gente tem um segundo momento da vida dele, ele viu muitas coisas lá no deserto. E agora a gente tem o último estágio da vida de Caleb, Caleb já velho. E como que esse homem terminou? 40 anos depois, agora já dentro da terra, agora tomando posse da terra. Abra mais uma vez a palavra, agora em Josué, capítulo 14, versículo 6. Josué, capítulo 14, versículo 6. Olha o que esse texto diz. Chegaram os filhos de Judá a Josué, em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, seu servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua, e teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte, ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Nesse terceiro momento da vida de Caleb, já velho, com 85 anos, agora ele desfruta das promessas de Deus, ele entra na terra, ele toma posse da terra,
E ele tem ainda o mesmo vigor, a mesma força, a mesma convicção, a mesma fé, a mesma confiança no Senhor. Meus irmãos, Caleb chegou no final da sua vida bem, muito bem, diferentemente dos seus irmãos, que começaram bem e terminaram mal. Caleb começou bem e terminou bem, glória a Deus por isso. Agora, vejam que quando ele diz sobre o poder, que ele coloca, o Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. A força de Caleb, com 85 anos, não era aquela força assim, eu já vivi muito, eu sou sábio, eu sei muito, porque tem anciãos que às vezes confiam a sua vida na sua sabedoria, na sua vivência, na sua experiência. E não quer dizer que eles não tenham, de fato, aprendido e tenham muita coisa para ensinar, mas Caleb nos dá aqui um exemplo, uma lição, de que mesmo velho, a força dele era a força do Senhor. Ele coloca aqui claramente, o Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. O Senhor será comigo, com 85 anos. Ele não perdeu a fé, ele não desanimou, mas ele continuou firme e forte e crendo, é o Senhor que está comigo, é o Senhor que vai me levar avante, é o Senhor que vai me dar posse dessa terra, e de fato Deus o fez. Ele confiou no poder de Deus. Meus irmãos, se quisermos chegarmos bem no final da nossa caminhada, devemos também, como Caleb, confiarmos no poder de Deus. Não confie na sua força, não confie na sua inteligência, não confie nos seus recursos, mas confie no Senhor. Confie em Deus, é Deus que vai conduzir, é Deus que vai levá-los. Caleb confiou na presença de Deus, Caleb confiou nas promessas de Deus, Caleb confiou no poder de Deus. Muitos começaram bem e terminaram mal. Outros começaram bem e terminaram bem. E alguns começaram mal e terminaram bem. É interessante isso na Bíblia. Por exemplo, a gente tem João Marcos, o que escreveu o Evangelho de João, ou melhor, que escreveu o Evangelho de Marcos, João Marcos. Ele começou mal, numa ruptura lá com Paulo, e depois ele termina muito bem, que lá no final, na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo pede para chamar, traga-me João Marcos, pois é muito útil para mim. Começou mal, mas terminou muito bem. A gente já tem Demas. Demas, diz a palavra do Senhor, que Demas, ele começou bem e ele terminou mal. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias ele abraçou o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, ou seja, começou bem e terminou mal. E a pergunta que eu lhe faço é, como você estará daqui a 10, 20, 30 ou 40 anos? Como nós estaremos, meus amados irmãos, firmes no Senhor? Confiantes no Senhor? Eu quero terminar pedindo que você abra as Sagradas Escrituras em João 6:44. João 6:44. Eu poderia falar do outro personagem, de Números 13, mas eu vou me ater apenas a Caleb, porque também Caleb aponta também para o grande personagem das Escrituras, que é Jesus Cristo. Olha o que diz o nosso Senhor Jesus Cristo, como está registrado em João 6:44. Ninguém, cláusula universal, negativa e absoluta, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Pessoas só vão até o Pai, só vão, ou melhor, até o Filho, só chegarão até o Filho, se o Pai que enviou o Filho
trazer essas pessoas. E quando o Senhor traz essas pessoas, o que ele diz? E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo que aqueles que o Pai trouxe, salvou, esse Jesus Cristo vai ressuscitar no último dia, que escatologicamente é a última hora, é o dia da volta de Cristo, é o dia do Senhor. Vão passar muitas coisas, muitas gerações, nações se levantarão contra nações, reinos contra reinos, haverá guerra, rumores de guerras, muitas coisas vão acontecer, mas o povo de Deus irá ressuscitar no último dia. E esta promessa é de Cristo. Então, se apegue a essas promessas, se apegue à palavra de Caleb, porque Caleb também cria no Messias, e se apegue nas palavras do Messias, de Cristo Jesus. Nós vamos ir até o final, nós vamos nos encontrar na glória, nós vamos nos encontrar nas mansões celestes, porque a promessa é do Senhor. Eu o ressuscitarei no último dia. Confie nas palavras de Jesus. Amém, meus irmãos? Confie nas palavras de Jesus. Quando a tentação vier sobre o teu casamento, quando a tentação vier sobre os seus filhos, quando a tentação vier sobre qual ótica for na sua vida, lembre-se das promessas de Deus. E lute dentro daquilo que o Senhor colocou como nossa responsabilidade, para nós terminarmos bem. Vamos orar. Senhor, graças te damos, maravilhoso Deus, porque todas as coisas vêm do Senhor, tanto querer quanto realizar, tanto estar quanto perseverar. Obrigado, meu Senhor Deus, pelos exemplos que podemos extrair da vida de Caleb. Poderíamos falar também de Josué, mas todos eles apontam para Jesus, o grande exemplo de perseverança, e é por causa dele que nós vamos perseverar. Meu Deus amado, eu peço que esta mensagem, que ela venha falar mais e mais, de forma profunda, em nossos corações. Ajude-nos, Deus querido, a irmos até o fim. E mesmo que vejamos muitas coisas ruins nesta vida, que sejamos como Caleb, que confiemos nas promessas do Senhor. Essa é a oração que eu lhe faço, Deus, de extrema gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém.